Revisão, sétimo ano, AV2, primeiro trimestre, capítulo 4 e capítulo 5. Do Tratado de Tordesilhas ao Tratado de Madrid pela União Ibérica. Então, o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, ele dividia... Você vai usar? Não. Então, pode usar. O Tratado de Tordesilhas, ele dividia o Brasil em duas partes. Então, não é só o Brasil, né? Ele dividia a América. Essa caneta tá uma bênção. Então, dividia o Brasil, a América em duas partes. Existia a América Portuguesa, que ficava do lado leste, e a América Espanhola, que ficava do lado oeste. Só que o que vai acontecer? O rei de Portugal, ele sai para uma batalha no continente africano e ele morre. Muito novo, não tinha filhos. E o seu parente mais próximo, o rei da Espanha, ele era primo do rei de Portugal, ele acaba assumindo os dois reinos, Portugal e Espanha. Esse período histórico é chamado de União Ibérica, e já que a Espanha dominava toda a América, não tinha mais o porquê do Tratado de Tordesilhas, então ele foi anulado. Existiam alguns fatores também que fizeram com que este Tratado de Tordesilhas ele passasse a ser anulado. Quais são os fatores? O primeiro, os jesuítas. Então, os jesuítas eles ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas em busca de nativos para poder catequizar. Os bandeirantes, que era o exército português, ele atravessava o Tratado de Tordesilhas em busca de indígenas para poder escravizar. E os pecuaristas, eles ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas em busca de novas pastagens para poder criar os gados. Alguma dúvida? Então, aos poucos, esse Tratado de Tordesilhas ele foi anulado e foi estabelecido uma nova linha para que pudesse ser a América Portuguesa. Essa nova linha ficou conhecida como Tratado de Madrid. Tá? Então, o Tratado de Madrid fez com que o Brasil dobrasse sua porção territorial. Alguma dúvida? Não? Próximo. Produção colonial e atividades recentes. Então, a produção colonial... Atividades recentes. Produção colonial. Então, se a gente pegar os produtos comercializados no Brasil, nós temos o primeiro que foi o pau-brasil. Então, o pau-brasil extraído do Nordeste para poder tirar o corante para deixar a roupa coloridinha igual arco-íris, tá? Depois a gente tem também a cana-de-açúcar, que foi produzida também no Nordeste. O açúcar, a cana foi escolhida para poder ser produzido na América por conta do clima tropical. O clima tropical é diferente do clima temperado que existe no continente europeu. Então, lá na Europa, a temperatura ela é bem mais baixa e é um clima bem mais seco. E isso não favorecia um gênero tropical, que é igual ao da cana, para o plantio na Europa. Então, tinha uma deficiência deste produto. Então, é por isso que foi produzida a cana aqui no Brasil, por conta do nosso clima ser mais favorável. Então, a cana-de-açúcar, muito vendida lá para a Europa. Ganharam muito dinheiro os portugueses em cima da produção de cana-de-açúcar. Depois nós temos a produção do ouro. Então, nós tivemos até um período histórico que é chamado de Corrida do Ouro. Por que Corrida do Ouro? Todo mundo estava no Nordeste. Então, quando começaram a descobrir que existiam jazidas de ouro lá no estado de Minas Gerais, geral começou a sair do Nordeste e migrar para Minas Gerais, para poder extrair o ouro dessa região. Então, o ouro foi muito extraído na cidade de Vila Rica, que hoje nós chamamos de Ouro Preto, Mariana, Brumadinho, Congonhas, todas essas áreas, as cidades, acabaram sendo exploradas o ouro dessa região. Este período histórico, sim, ainda encontramos, só que em menor proporção. Esse período histórico que você vai ter que colocar na prova é chamado de Corrida do Ouro, que foi essa migração em busca dessa extração de minérios. Hoje nós encontramos ouro ainda em Minas Gerais, só que antes no período colonial se encontrava ouro nessa proporção, hoje é encontrado nessa proporção, tá? Então uma proporção bem menor. Acabou se encontrando ouro também em Centro-Oeste, só que o ouro do Centro-Oeste é bem menor comparado ao ouro de Minas Gerais, tá bom? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. As drogas do sertão. Então, as drogas do sertão foram encontradas na região norte, tá? O que são drogas do sertão? Cacau, baunilha, os temperos, noz moscada, tempero, noz moscada, cominho, coentro não, mas vocês entenderam, açafrão. São as drogas do sertão, tá bom? Tempero e algumas outras especiarias. Então, as drogas do sertão também fizeram com que as pessoas migrassem.
Nada. Então as drogas do sertão fizeram com que as pessoas passassem daqui do Nordeste para a região Centro-Oeste em busca de novas áreas. E assim o Brasil ele dobrou de tamanho. Atividades recentes. Não sei por que eu coloquei essas atividades recentes aqui. Vamos lá, prosseguindo. Do café à industrialização. Isso daqui eu acho que seria atividade recente. Tá aqui. Acho que sim, que seria, essa seria a atividade recente. O café e a industrialização. O café ele foi produzido num período que o Brasil já era independente. Então, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, cortou os laços com seu pai, Dom João, e se tornamos livres. Então, no caso, aí nós começamos a ganhar dinheiro. Tudo que eu citei de antes, nada trazia lucro. Somente o café que começou a trazer lucro para o Brasil. O Brasil ele tinha como os maiores importadores Estados Unidos e a Europa. Eram os maiores compradores do nosso café. Nós ganhamos tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ajudou na melhoria infraestrutural do país. O café, ele acabou criando essa infraestrutura. Então, uma infraestrutura de energia para poder movimentar, a produção do café. Uma mão de obra também numerosa acabou, migrando para o Sudeste em busca, dessas áreas de pastagem. Então, nós tínhamos uma mão de obra grande e também um mercado consumidor grande. Começou a se criar linhas de transporte, exemplo das ferrovias, para poder transportar o café de uma região para outra. Então, toda uma infraestrutura foi criada para poder produzir esse café. E trouxe tanto dinheiro, capital, trouxe tanto dinheiro que acabou o café sendo conhecido como ouro negro do Brasil. Alguma dúvida? Porém, com a quebra da Bolsa de Valores no ano de 1929, tanto a Europa quanto os Estados Unidos pararam de comprar o nosso café. Toneladas de café estragaram, foram queimadas, jogadas no lixo. E o que o Brasil ele teve que fazer? Começar uma nova atividade. Então, o Brasil ele começou as atividades industriais porque pararam de comprar o nosso café. Então, o café, a infraestrutura do café, ela acabou auxiliando a criação das indústrias. Não vai, pelo amor de Deus, falar que na indústria produzia café. A infraestrutura favoreceu a produção das indústrias. Qual que é a infraestrutura? A produção de energia. Então, a energia que era utilizada para o café, agora era utilizada nas indústrias. A mão de obra cafeeira, agora era utilizada essa mão de obra nas indústrias. A rede de transportes do café, agora era utilizada nas atividades industriais para poder, transportar minério de uma área para outra, produtos de uma área para outra. Então, o dinheiro, o capital, dinheiro que foi obtido como lucro do café, foi investido e injetado esse dinheiro nas atividades industriais. Então, a atividade cafeeira acabou favorecendo as atividades industriais. Dúvidas? Pode falar, esqueci. A nossa, entre essas crises do café, foi por causa que os Estados Unidos estavam em crise, né? Sim. E afetou o mundo inteiro essa crise. Mais alguém? A gente ganhou mais de milhões? A gente ganhou bilhões de reais? É que não existia nem reais, né? Não dá para contabilizar não, mas ganhamos bastante dinheiro com café, sim. Usei. Ninguém? Prosseguindo então. Deixa eu ver o que mais. Capitanias hereditárias e os objetivos dela. Então, as capitanias hereditárias era mais ou menos assim, ó. O Brasil ele era metade do que nós conhecemos. O Brasil ele era mais ou menos assim. Então, o que o rei de Portugal ele fez com o território brasileiro? Ele dividiu o Brasil em 15 faixas de terra. Essas 15 faixas de terras eram chamadas de capitanias hereditárias. E ele deu essas terras, essas capitanias hereditárias, para 12 pessoinhas, que eram chamados de donatários. Qual que era o objetivo das capitanias hereditárias? Eram duas. Dois eram os motivos das capitanias hereditárias. Só uma que deu certo, né? Duas, Salvador e São Vicente. Mas aí só tem 8. É só um exemplo. Tá bom. Você tem toque? Não, precisa. Pronto. Então, qual que era o objetivo das capitanias hereditárias? Eram dois que você vai ter que colocar na prova. Primeiro objetivo, proteger o território. Então, cada pessoinha tinha como objetivo proteger sua capitania, ok? Proteger de quem? Da invasão. Espanhol, todo o tempo queria dominar. Francês, holandês, todo momento queriam invadir essas terras.
E o segundo objetivo, Quanto para o Brasil? por conta de ter mais terras, você tinha mais posse, mais riqueza. Quanto maior era o número da terra, maior era o número da sua riqueza. E o segundo motivo, a produção de cana. Então, cada donatário tinha o objetivo de produzir cana-de-açúcar. Então, 2 objetivos, proteger a terra e produzir cana-de-açúcar. Pode apagar agora. O Brasil já não era mais uma potência? Já tinha acabado, né? Não. A gente tem muito nesse campo. Sistema de plantation. Se eu pular algum, me avisa, tá? Que às vezes eu esqueço, dá um Alzheimer, pá, tal. Se eu esquecer algum, me avisa. O próximo, sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? Plantation. PlayStation. Sistema de plantation é um modo de trabalho. Como que é esse modo de trabalho? De acordo com as seguintes características. Exportação. Então, o objetivo da plantation era a exportação. Como que era o tamanho da terra? Era grande, era um latifúndio. E como que era a produção? Era monocultora. O que é monocultora? Apenas uma produção. Então, num latifúndio, que era uma grande porção de terra, você produzia só batata, ou só cenoura, ou só abacate, ou só cana-de-açúcar. Então, isso é uma monocultura. O tipo de trabalho era escravo. Então, ninguém se recebia salário nenhum para poder fazer esse tipo de produção. Hoje, nós chamamos de commodity. É a mesma coisa, só que a pessoa ganha dinheiro em cima disso. Hoje não é mais escravo, é assalariado. Alguma dúvida sobre o sistema de plantation? PlayStation. O sistema de plantation hoje é chamado de commodities. Exato. Por isso que teve os booms das commodities depois do governo. Escreve commodities. É se eu lembrar do meu amigo japonês que eu vou lembrar do sistema de Mas você não precisa colocar nada de commodity na prova, não. É só para conhecimento, tá? Próximo. Deixa eu ver aqui. A capital do Brasil. A capital do Brasil ela foi alterada já 3 vezes. A primeira capital do Brasil. Capital da economia, tá junto? Pode colocar no mesmo pacote aí. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, tá? Por conta, da exploração da cana-de-açúcar. A segunda capital foi transferida para o Rio de Janeiro por conta do processo do ouro. Então, como Minas Gerais não tem litoral, acabaram, escolhendo o Rio de Janeiro para poder ser a capital do Brasil. E depois, por último, a mais recente, no ano de 1960, e a atual, é Brasília, que o objetivo era centralizar a capital, proteger a capital no centro do país. Escolher, então... a gente morre e o Bolsonaro. Exato. Mas Então, colocaram como Brasília. Próximo. Deixa eu ver aqui. Economia colonial desconectada. Nós dizemos que essa economia era um arquipélago econômico. O que é um arquipélago? As coisas não estão conectadas. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, a economia é um arquipélago econômico. Essa colonial, histórica, passada. As coisas não tinham conexão. Cana-de-açúcar não tinha nada a ver com o pau-brasil, que não tinha nada a ver com as drogas do sertão, que não tinha nada a ver com ouro. Hoje é diferente. Hoje a nossa economia ela é conectada. Você extrai o látex, com o látex você produz um pneu, e com o pneu você leva esse pneu para uma automobilística. Ou você extrai o ferro lá na Serra do Carajás, no estado do Pará, e leva este ferro depois para as atividades industriais. Ou também você pega a celulose, faz o papel e leva o papel pro Perfeito. você já Perfeito. foi pra lá, professor? Fui não. Ele já deve ter. Depois nós temos aqui, deixa eu ver aqui, mineração atual. Então nós temos 2 regiões mineradoras no Brasil atualmente, fortes, que é o quadrilátero ferrífero, lá no estado de Minas Gerais. Quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais. O que é o quadrilátero ferrífero? Se você pegar, as cidades... Essa aí é uma caneta. Se você pegar as cidades, Mariana, Brumadinho, Ouro Preto, elas fazem um formato meio que de um quadrado. Então é por isso que é chamado de quadrilátero ferrífero. Tem uma cidade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então o conjunto dessas cidades fazem mais ou menos um quadrado. Então é por isso que é chamado de quadrilátero ferrífero. Essa é a maior região mineradora, tá? E depois nós temos uma outra região mineradora, um pouco mais recente e menos expressiva, que é a Serra do Carajás, lá no estado do Pará. Lá nós temos uma parceria muito grande com a China,
Então a China acaba tipo, desenvolvendo a infraestrutura para poder fazer a extração do minério e depois acabamos exportando principalmente para o parceiro comercial que é a China. Então a China tipo, ela investe na infraestrutura da extração e depois se beneficia como sendo tipo, o primeiro país aí, tipo, no ranking para poder exportar esse minério. Deixa eu ver o que mais. O etanol. Então, o etanol, hoje, a cana-de-açúcar, hoje, ela tem uma outra função principal. Antes, era extrair o açúcar. Hoje, a cana tem como principal função produzir combustível, o etanol, para poder movimentar os carros. E a maior produção hoje da cana-de-açúcar não é mais no Nordeste, mas sim no estado de São Paulo. Fronteiras. Brasil, ele faz fronteira com quase todos os países da América. No caso, são 10, América do Sul, perdão. 10 países o Brasil ele faz fronteira. Apenas com 2 que ele não faz, que é o Chile e o Equador. Então, dos demais, todos os países fazem fronteira com o Brasil. Todos, o Uruguai, a Argentina, Paraguai, a Bolívia, Colômbia, Suriname, Guiana. Acho que eu falei todos já? Acho que a maioria. Então, só 2 que o Brasil não faz fronteira, que é o Peru e... Chile e Equador, foi isso que eu falei, Chile e Equador. Então é só o Chile e Equador que o Brasil não faz fronteira. Voltando. Turismo. Pra gente poder finalizar a última parte aqui, ó. Turismo. Então, no caso do Brasil, nós temos 2 regiões turísticas tipo de grande potencial. A maior, que é o Rio de Janeiro, e a segunda, que é o Nordeste. Então, Rio de Janeiro e Nordeste. E a principal é o Rio de Janeiro. Então, milhares de pessoas vão para o Rio de Janeiro todo ano para poder ver o Cristo, o Pão de Açúcar, o Carnaval. Muitas pessoas de outro país, eu também. Muitas pessoas de outros países vão lá para o Rio de Janeiro, para o Nordeste também. E quais são os setores que são beneficiados? Vocês fizeram até isso no trabalho. Então, os setores que são beneficiados... É meu amigo lá da Bahia que tá mandando mensagem para mim. Então, quais são os setores que são beneficiados? Restaurante, pousada, lanchonete. Gera muito emprego, isso. Deixa eu ver aqui. Bar, guia turístico, agências de viagem, tanto de ônibus quanto de avião, hostel, hotel. Deixa eu ver o que mais aqui. Até balada. Tudo. Então, todos esses setores são beneficiados por conta do turismo. Milhares de pessoas são dependentes destes turistas para poder sobreviver, manter sua casa, sua família. Quando na pandemia teve uma queda de 45 bilhões de dólares. turistas, né? Também. A queda econômica? Exato. Então, muitas pessoas que dependiam tipo, de abrir seu restaurante durante a pandemia acabaram até falindo. Por quê? Não tinha turista, não tinha quem comprar. Então, não tendo quem comprar, acabaram falindo. Ficava do lado do cinema, no Elefante. Não sei, eu moro em Mauá. Eu moro na ABC. Então, o Simples faliu. Agora o